O mês de julho é considerado o mês da conscientização das afecções oculares. Os olhos são bem sensíveis e muito complexos. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe o Dr. Leandro, que é oftalmologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre oftalmologia em cães e gatos. Bem-vindos, doutor. Obrigado, Laísa. Para a gente começar um pouquinho, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, suas áreas de atuação. Tá. Eu sou o Leandro Yamamoto, né? Eu trabalho apenas com oftalmologia veterinária hoje. Venho do interior do Paraná, né? Eu formei lá na Universidade Estadual de Maringá. E aí a gente começou a pensar, né? O que fazer, né? O que a gente poderia aí tá se especializando, né? E a oftalmo veio principalmente na minha residência, que é onde eu comecei a atender alguns casos e gostei, né? E aí, com o tempo, eu fiz a residência, comecei a fazer a pós e aí eu vim para cá, né? E faz uns 8 anos, mais ou menos, que eu atendo só oftalmo É isso que eu mesmo, ia né? falar, que eu acho que quando eu te conheci, eu fui estagiária dele. E você já trabalhava com olho naquela Já. época, então Você fazem tava, mesmo uns você tava, 8 acho que no anos. primeiro ano, você tava no Eu primeiro, segundo tava. ano. Faz Faz tempo. tempo. Faz Faz muito tempo. tempo, é. Por aí. É. Aí eu comecei a atender só volante, né? Eu vou nas clínicas atender, né? E é isso, né? E aí o pessoal vai me ligando, eu vou marcando as consultas e eu vou nas clínicas atender. E você já gostava de olho? Não, Não? não, não. Aprendeu a gostar. Eu entrei na faculdade querendo na parte de avicultura. Meu pai Olha que tinha um abatedor, diferente. bastante. Meu pai tinha um abatedouro pequeno no interior do Paraná, daí eu sempre trabalhei com ele e tudo mais. Mas a vida vai abrindo portas, né? Daí a gente vai vendo o que, que é melhor. A gente nunca vai fechar uma porta, né? Sempre é Uhum. bom a gente ver A e gente vai tudo mais. descobrindo, né, Exato, exato. ao longo Daí do caminho. acabei no meio do caminho parando, gostando de oftalmo. Mais ou menos isso. Legal. E quais são as afecções oculares mais comuns nos cães? Ó, as que a gente acaba mais pegando, né? Úlceras de córnea, né? São as lesões na córnea. Olho seco, né? Que seria a ceratoconjuntivite seca, né? Glaucoma, né? A gente está pegando bastante glaucoma. Catarata, ah, a parte de cegueiras no geral, retinopatias, né? E tudo mais. Em felinos a gente acaba pegando bastante conjuntivites virais, né? Ou uveites, né? Que é uma inflamação diretamente lá no olho que, pelas essas doenças infectocontagiosas, né? A FIV, FeLV, a gente acaba pegando bastante também, né? E quais são os sintomas mais frequentes? Eles Uhum. podem ser parecidos, às vezes? Podem, na verdade, é bem parecido. Oftalmo é bem parecido com dermato. Você pega, coça, tudo coça, né? Uhum. Na oftalmo, a parte que mais tem, assim, a parte de o olho vermelho, né? O olho piscando bastante, o paciente, você vê ele incomodado, né? Igual quando a gente tá com algum cisco no olho, por exemplo, né? Lacrimejamento, muita secreção ocular, né? E alguns pacientes cegueira já vem pra gente, meu cãozinho já tá ficando cego, né? São alguns sinais mais comuns, assim, que a gente vê. E tem raças que são mais suscetíveis? Tem. Algum desses que são mais comuns? Eu É, o- imagino quais é, sejam. Hoje em dia tem, assim, todas as raças, até os vira-latinhas, eles podem ter, né? Então, por exemplo, em dezembro eu operei, se eu não me engano, foi 2 cataratas de vira-latas com 2 anos de idade, né? Então, Novos, né? novos, Jovens. novos. Então a incidência está cada vez maior em todos os tipos de raças aí. Uhum. Mas os campeões são o Shih Tzu é muito comum, Bulldog francês, o Lhasa, o Pug, Os assim. que têm os olhinhos mais saltados. Putz, É o os mais pacientes que comum. têm os olhos mais saltados, o focinho mais curto, eu sempre falo, é aqueles pacientes que quando vai bater na parede, bate o olho Bate primeiro o do que o olho. focinho, esses daí pode ter certeza, geralmente tem problema, né? E como que a gente pode prevenir isso nesses cães que Uhum. já têm essa predisposição? Sim. É, ah,
A consulta, a ida regular ao veterinário já é um bom caminho, né? Não precisa ser, às vezes, nem um oftalmo, mas um clínico que ele já está mais adaptado a essa parte de olho. Às vezes ele já consegue ver algumas coisas e já trabalhar em relação a isso, né? Uhum. Nunca deixar um olho sujo, né? Eu tenho pacientes que juntam um pouquinho daquela secreção, daquela remelinha, nunca deixar sujo, sempre tentar limpar, né? Evitar que fique aquela crosta, né? Tem paciente que chega pra gente com o olho não tá aberto, né? Não consegue Uhum. abrir o olho de tanta secreção. Mas limpar, deixar sempre limpo. Alguns pacientes a gente tenta sempre pedir para cortar o pelo em volta, para tentar evitar aí muitos infecções, atrair moscas e tudo mais, né? Ah, eu sempre peço para os meus pacientes, assim, todos, até os pacientes que eu dou alta e tudo mais, o uso de lubrificantes, né? Uhum. É, eu sempre peço uso contínuo, 2, 3 vezes por dia. Nossa, isso ajuda muito, isso previne muita coisa, né? Mais ou menos isso, assim. Essas coisas já ajudam bastante já, né? Evitar ficar... eu sempre brinco que a gente tá andando na rua, assim, de carro, e aí aparece um cachorrinho com a cabeça para fora do carro. Aí eu já gravo e falo, pode ser que passe comigo. Vai ser meu Vai paciente ter algum meu dia. paciente. Porque, nossa, isso irrita bastante o É, olho. vamos falar um pouquinho Bastante. sobre isso. Qual o problema do cachorro andar com Aham. a cabeça para fora É, do carro? é aquela, né? Por exemplo, se a gente pegar e colocar a nossa cabeça para fora do carro, sem o óculos, sem nada, você já vê que irrita bastante, né? Então, assim, você não consegue ficar de olho aberto e tudo mais. Só que a gente tem essa consciência até, né? Eles não, eles estão assim no momento de euforia deles, no momento de tô feliz pra caramba. E eles não querem perder nenhum momento deles, né? Eles não querem perder nenhum momento desse passeio. E aí se você pegar e reparar todos os pacientes, todos os cães, né, que eles estão passeando, né, com a cabeça para fora do carro, eles estão com o olho arregalado, tipo, vai tá quase saindo da órbita, assim, né? Por quê? Porque eles estão muito excitados. E aí e eles já são maus piscadores. Então, assim, a gente começa a pegar esses pacientes que eles têm, que eles não piscam, que eles já estão com o olho mais aberto, começa a ressecar esse olho, geralmente começa a ter alguma inflamação, uma conjuntivite, às vezes entra algum corpo estranho, né, e tudo mais. E aí isso pode formar uma úlcera, pode formar aí uma conjuntivite e pode dar problema para frente, né? Certo, então já fica o alerta. E quando a gente precisa levar, qual o momento que o tutor precisa levar o cachorro no Uhum. veterinário assim que ele percebe, né, alguma coisa de Sim. diferente no olho? As queixas principais que eu acabo pegando, assim, para falar assim, específico da decisão deles levarem, né? Um olho fechado, né? Poxa, o Toby aqui tá com o olho fechado, não tá conseguindo abrir. Ah, não são todos que percebem o olho vermelho, por exemplo. Às vezes eu pergunto, falo, nossa, mas e o olhinho tá vermelho e tudo mais? Não sei. Né? Porque realmente eles não têm o costume de abrir o olho e tudo Uhum. mais, né? Só tá vendo assim, né, de frente. Então, o olho vermelho, às vezes, eles nem reparam. O lacrimejamento excessivo, né? Essas secreções também acabam causando bastante incômodo, né, neles, e aí eles trazem, né? Geralmente, vocês notando isso já são sinais, né? Aí tem ainda ficar coçando muito o olho, só que o problema de coçar muito o olho é que acaba confundindo também, né? Coçar a orelha, o ouvido, o olho, boca, né? Mas eu tenho pessoas que falam para mim que não, eu vejo ele coçando diretamente o olho, né? Uhum. E cegueira também, né? E cegueira, porque opa, tá batendo cabeça, não tá mais acompanhando as coisas, tá se assustando muito fácil, eles acabam se assustando também e sendo os motivos para trazer, né? E muitas vezes, quando o tutor leva, né, nessas Uhum. situações, pode ser que ele não procure o atendimento especializado naquele momento. Sim. O que que o clínico pode fazer ali quando ele recebe o Aham. paciente, né? Tem alguma coisa acontecendo? Sim, O que que sim. ele já Aham. pode fazer? É assim, primeiro, é sempre bom a gente saber muito bem a anatomia do que a gente está mexendo, né? Do que a gente está pesquisando aí, né? Avaliando. Então, assim, é bom saber a anatomia do olho em si. E é pequeno. Então, assim, colocar uma anatomia básica no olho não tem tanta coisa, né? Então, a gente consegue já ter uma noção aí de que local está causando esse problema, né? Então, chegou no clínico, o clínico olhou,
aí ele viu uma lesãozinha na córnea. Pô, não pode ter, sei lá, um descolamento de retina na córnea. Então já elimina uma coisa. Então ele primeiro vê aonde está o problema, né? Meu professor, o Felipe Volk, ele fala uma coisa muito legal, que assim, nós temos que ter olhos de ver. Não é apenas pegar e olhar e falar, legal. Você tem que pegar, parar, olhar e pensar no que você está vendo, né? No que você está avaliando aí, antes de atirar, pensar em 50 milhões de diagnósticos diferenciais aí, né? Então, a primeira coisa é isso. É, sempre avaliar também, uma coisa que eu sempre falo, né, em palestras, ou para esse pessoal que pergunta para mim, sempre faça fluorescência, independente de você não estar vendo nada, né? Eu tenho pacientes que a gente olha, às vezes, que vem para mim, que vem para a gente, né, nos oftalmos, que às vezes a gente olha e fala, ué, mas eu acho que tá com uma úlcera. Não, mas passou com o clínico já, não sabia o que fazer, tal e tudo mais. Eu fiz uma gotinha de fluoresceína, a úlcera superficial lá, né? Coisa que já o clínico poderia já, né, resolver isso, tratar e tudo mais. Então, sempre fazer a fluoresceína, né? E uma coisa que eu sempre falo em relação à parte de exame oftálmico sempre tem uma lanterna. O olho sem a parte de iluminação boa, você não consegue avaliar direito. Então, assim, pega e tem uma lanterna, aquela lanterninha básica mesmo, até o celular às vezes já resolve, você já consegue ver muita coisa já, né? Voltando para anatomia, por exemplo, algumas dicas que eu dou, por exemplo, quando você está olhando o paciente, pega, olha o paciente de frente, a lanterninha de frente. Pega, olha o paciente de frente e a lanterninha de lado. Aí você pega e inverte. Olha ele de lado, né? E com a lanterninha, e olha a lanterninha de frente para ele e você de lado. Só nisso você já consegue ter uma noção de onde está o problema. Se está na córnea, se está na lente, né? Se está lá na câmara anterior, né? E tudo mais. Então, são esses cuidados, assim, que você já consegue eliminar muita coisa e já consegue diagnosticar muita coisa também. Num Tá primeiro bom? momento já dá uma aliviada, pelo menos, né? Já dá. Já. E aí sempre pensar, né, na dor do paciente, né? Ah, querendo ou não, o olho dói, né? Então, Uhum. imagina um cisco É, no porque às nosso vezes o pessoal olho. não pensa isso, né? Exato, exato. E a gente ainda tem a noção, né? Eu tive uma úlcera de córnea esses tempos, eu quase coloquei um colar em mim, porque coça bastante, incomoda. Imagina o paciente, ele não quer saber, ele quer Ele não saber que tá tem essa noção, né? exatamente, ele quer saber do que? Eu vou coçar, eu vou tirar isso. E aí, numa dessa, que uma simples conjuntivite, às vezes, vai para uma cirurgia de uma perfuração ocular, né? Então, sempre pensar tanto na parte de dor, quanto na parte de trauma secundário. E Uhum. aí, a importância do colar, que muita gente aí... Negligencia. Bastante, bastante. E quais são os fármacos que podem ser Uhum. usados para dor em olho, assim? Para São os dor, mesmos de uso sistêmico? acaba sendo usado os mesmos, né? Uhum. O tramadol, ele acaba não tendo tanta ação, né? Que o pessoal, principalmente os anestesistas falam, né? Não tem tanto receptor, tudo mais, mas ele ajuda, né? Ele ajuda sim. Né? Mas é praticamente a mesma parte de protocolo de analgesia de um paciente com qualquer outro tipo de dor, né? Uhum. E sempre prezar nisso, né? Ajuda muito. E quais são os exames que a gente tem disponíveis hoje na clínica que, de repente, o clínico ou que você mesmo Uhum. faz, assim, num primeiro atendimento É. também? Ó, vamos colocar primeiro para o clínico, né? A gente consegue, principalmente a lanterna, né? Uma penlight, né? Para você poder avaliar toda essa parte ocular. Tem clínicas, né? E tem clínicos e até tem alguns especialistas que eles têm aquele oftalmoscópio direto, Uhum. que ele vem junto com um otoscópio, né? Sabe aquele kit, né? Uhum. Aquele oftalmoscópio você já consegue avaliar muita coisa. Você consegue avaliar cataratas, consegue avaliar retinas, consegue avaliar córnea, né? Ele é bem versátil mesmo, tá? É só pegar a prática daquilo que você consegue avaliar muita coisa, né? E aí numa retina, por exemplo, você já consegue também eliminar muita coisa, né? Consegue diagnosticar muita coisa também, né? A fluoresceína, né? A fluoresceína é muito importante. Tem que ter. Tem que ter. Tem um teste que a gente chama, o teste de Schirmer, né? Que é uma fitinha que a gente coloca no olho para ver a quantidade de lágrima que é produzido, né? Para ver se tem um olho seco ou não tem, né? É importante também. Ah, de exames laboratoriais acabam sendo
o básico também, né? Tudo que a gente faz na parte de clínico geral acaba envolvendo o olho, né? A gente tem que sempre lembrar que o olho, às vezes, ele é só o alerta de algum problema que está gritando no corpo. Uhum. Então, tem muitos pacientes que às vezes a gente diagnostica uma diabetes porque veio primeiro no oftalmo. Muita gente que eu vejo, eu falo, poxa, parece ter uma hemoparasitose por causa do olho, né? E às vezes não tem nenhum outro sinal clínico, né? Então, os exames laboratoriais, os exames de sangue, parte bioquímica, ele acaba sendo muito importante, né? Ah, Ultrassom ocular também é muito bom, é muito importante fazer, né? Ele acaba ajudando muito em alguns casos. Eu tô com suspeita de um descolamento de retina, de uma neurite óptica, de um tumor, né, dentro do olho ou atrás do olho. Isso acaba também ajudando, auxiliando muito a gente, né? Uhum. Meus exames ainda oftálmicos mais específicos a gente faz, né? Tonometria para ver a pressão do olho, biomicroscopia, que a gente vê, é um aparelho que a gente aumenta a minha imagem 10 a 16 vezes, então consigo ver muito detalhes do olho, né? Tem vários exames ainda mais específicos a isso, né? Mas da parte do clínico geral, só esses não, né? Tem bastante, né? Já ajuda muito, já dá para fazer muita coisa com esses exames aí. Legal. E aí, da época que você começou a atender para hoje, você Uhum. viu muita mudança assim nesses diagnósticos, né? Coisas inovadoras na veterinária? Tem. Que eu tô. Vamos colocar, né? Quando eu formei, quando eu estava na residência, eu lembro que tinha poucos cirurgiões de catarata, por exemplo, Uhum. né? E eu lembro que eu acompanhava muito uma pessoa que depois eu passo o link, né? Ele tem muito no YouTube, no Instagram, essas coisas que ele passa muita dica da parte oftalmo, né? Uhum. E aí eu acompanhava muito ele fazia muita catarata e não tinha muita gente. Tanto que hoje ele é meu orientador eterno, né? É o João Kleiner, né? E pra você ter uma ideia, hoje acho que faz 2 anos atrás, ele fez um curso na Alemanha para começar a operar retina. Então, do Brasil hoje, eu acho que, se eu não me engano, ele é o único que opera retina em cães e gatos no Brasil. Uhum. Coisa que há 5, 10 anos atrás vocês não tinham noção, né? Então, assim, aumentou muito os cirurgiões de catarata, né? Começou a ter outros métodos de cirurgia, né? Onde a gente faz transplantes de glândula de terceira pálpebra, enxertos de mucosa labial no olho. Que legal. A gente faz a lente intraocular para catarata está cada vez mais acessível, né? A gente tem o mais novo, por exemplo, é uma técnica que a gente chama de crosslinking, né? Que é usado num tipo específico de úlceras, que no humano ele é usado até na parte de ceratocone, né? Então ele ajuda muito nessa parte. E que na veterinária, até, sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente falava, vai, não precisa de um crosslinking, né? Então a gente vê muita evolução, né? A gente vê muitos profissionais já investindo muito mais em equipamentos, né? Em aparelhos, né? Em estudo, né? Agora, há uns 4 anos atrás, eu acho, eles reabriram o Colégio Brasileiro de Oftalmo, né? Então isso é muito importante para a classe. Muito. Então isso cada vez vai evoluindo mais mesmo, né? Então está tendo cada vez mais evolução aí, né? Isso é muito Hum, bom, né? Os animais Sim. agradecem. Quais são as cirurgias mais rotineiras, assim, de acontecerem? Rotineiros. Faço muita pálpebra, né? De plástica no geral, né? Entrópio, ectrópio, agenesia palpebral, tumores. Nossa, eu pego bastante tumorzinho na pálpebra. A parte de úlcera de córnea também acaba tendo bastante, principalmente por traumas, né, e tudo mais. Glândula de terceira pálpebra acaba tendo bastante saída também. Uhum. E aí o resto assim vai menos, né? Tipo, catarata, né? Esses enxertos, esses transplantes acabam saindo menos. Mas acho que o mais comum é pálpebra, Pálpebra. pálpebra plástica. Plástica.
te fazer uma pergunta agora, que Uhum. acontece muito na minha rotina e acredito que na sua também. A questão da lágrima Sim, ácida. sim. Muitas vezes, né, os tutores vêm para mim e falam: Nossa, meu cachorro tá manchado ali, né? Um maltês, né? Um shih Sim, tzu branquinho, Spitz branco, né? Com aquela mancha de lágrima. Muitas vezes é um problema oftálmico, né? Então eu falo: sim. Olha, a gente vai mudar a dieta, vamos entrar com uma dieta, né, mais hipoalergênica, vamos Uhum. descobrir aí, né, se tem algum fator influenciando, Sim. mas você precisa também procurar o oftalmo. É. Tem que passar pelos dois, na verdade, tanto pelo nutrólogo quanto pelo oftalmo, né? O que que acontece, né? É que é popularmente chamado de lágrima ácida, né? Mas a lágrima ela já é ácida. Não é porque ela tá ácida que ela forma toda essa mancha, né? Uhum, Ah, o que a gente tem que pensar não é por que que a lágrima tá manchando a região, é o porquê que a lágrima tá lá. Porque a gente não vê uma pessoa lacrimejando toda hora no meio da rua, né? uhum, Então a gente primeiro tem que pensar nisso, né? E geralmente no cão é por causa de uma obstrução do ducto nasolacrimal, que seria o que vai drenar a lágrima, né? Para a parte do nariz e para a boca, né? A gente também tem, né? Ah, também pode ser pelo aumento da produção da lágrima, né? Então a gente tem essas duas possibilidades. Aí a gente tem que ver o porquê que está obstruindo, por exemplo. Então a gente tem às vezes um entrópio de canto nasal, que ele pode dobrar e fechar a glândula, o ducto. Eu tenho pacientes que só está obstruído mesmo. Eu tenho pacientes que estão obstruídos e com a produção da lágrima aumentada por alguma inflamação e tudo mais, né? É, e às vezes nasce sem o ducto, uma uhum. genesia mesmo. Aí é mais difícil, aí tem que fazer uma cirurgia. E aí, assim, o que causaria nessa mancha, nessa lágrima? Existem alguns componentes, né, como lactoferrina, porfirina, que eles são excretados tanto na lágrima, mas eles também são excretados na urina e na saliva. Uhum. Tanto se você pegar um paciente, aquele shih tzu mais alérgico, você vai ver que ele tem a mancha aqui, a mancha nas patinhas, e às vezes a mancha até na urna, onde vaza um pouquinho de xixi, né? Uhum. Por quê? Porque eles lambem muito a patinha. E no que lambe, aí começa a manchar também. Ué, mas não é porque a lágrima é ácida, né? Mas na verdade é por causa desses componentes. E Uhum. aí a nutrição, ela entra aí. Porque esses componentes numa alimentação de baixa qualidade, ela aumenta a excreção. Por isso que o pessoal às vezes fala, poxa, eu tava biriba pro meu cachorro, comecei a dar uma Rios, pô, Melhorou. melhorou. Não tá mais manchando tanto a parte lacrimal quanto a patinha e tudo mais. Outros não, outros falam, poxa, mas eu mudei para Rios e não mudou nada. Uhum. O que você dava antes? Pô, dava uma Royal Canin, entendeu? E ainda tem individualidades, né? Você sabe mais do que eu para falar, né? Cada paciente é um paciente que você tem Uhum. que Tem vai suas reagir numa, particularidades. exato, né? Que vai agir numa ração diferente, né? Do outro, né? E então, assim, a alimentação ela ajuda muito nisso. Antigamente, até hoje, né, o pessoal às vezes usa alguns componentes à base de antibióticos, né? Ou fala, nossa, quando eu usei tal colírio, que é antibiótico com corticoide e tal, melhorou. Melhorou. Por que Uhum. que acontece, né? Esses componentes, né, essa lactoferrina, porfirina, para elas mancharem o pelo, elas têm que entrar numa reação com a bactéria que tem no pelo, na pele. Quando você usa o antibiótico, você tira a bactéria natural da pele, né? Então aí ele para de manchar. Mas aí entra na questão inicial, né? O porquê que a lágrima tá lá, não porquê Uhum. que ela tá E aí, manchando. para o antibiótico, volta. Aí volta, exato, O exatamente. problema continua ali. Exatamente. Aí a alimentação nessas horas, ela ajuda bastante. Então, é porque assim, a parte de a gente ficar desobstruindo o ducto e tudo mais, é igual uma torneira e um ralo. Você tá lá lavando a louça e tal, e sem aquela redinha, por exemplo. Aí você tá lavando a louça, joga toda a sujeira no ralo, né? Uma hora vai entupir. Aí você tem que ir lá desentupir, beleza. Só que se você continuar fazendo isso, ele vai entupir de novo. O olho é a mesma coisa. Se continuar, às vezes, uma sujidade, secreções e tudo mais, ele vai entupir de novo, ele vai obstruir de novo. Então, muitos pacientes, às vezes, a gente trabalha para tentar deixar o mínimo dessa obstrução, deixar o mínimo, né, de lágrima lá, e aí eu entro com uma alimentação muito boa. Tipo, eu entro, às vezes, com uma alimentação natural, que eu já vi muito paciente
melhorando bem em relação a Eles isso. respondem Eles bem. respondem bem. Uhum. E só para, por exemplo, diminuir esse lacrimejamento, essa epífora, evitar que tenha dermatites e não fique com aquela mancha. Uhum. Entendeu? Então isso já ajuda, né? E a parte da nutrição, ela vai ajudar também na parte da qualidade da lágrima. Uhum. E isso ajuda muito também, porque essa produção de secreção no olho pode ser devido a uma qualidade ruim da lágrima. E aí isso obstrui lá. Então, quando você faz uma alimentação boa, com suplementos e tudo mais, você consegue evitar isso às vezes, Uhum. entendeu? Então, isso vai ajudar bastante também. Essa parte de lágrima ácida, ele acaba sendo bem mais, bem mais complexo do que É bem apenas, complexo, né? lágrima ácida, entendeu? É, porque às vezes a gente pensa mesmo, né? Ah, vamos obstruir o ducto, vamos mudar a alimentação, resolve. Às vezes não, né? Às Então, vezes às vezes não. a gente É, precisa mesmo dar uma investigada. Porque às vezes a alimentação também tá ruim, né? Como né, a exatamente, gente exatamente. comentou. A gente às vezes precisa suplementar por fora, né? É, Com alguns é. nutracêuticos, antioxidante, né? Que vai Sim, muito sim. bem, Não, vitamina A, vitamina E. Selênio, zinco, né? Acredito que você suplemente uso bastante. bastante. É. Quais são os suplementos assim mais comuns que Que você eu usa? uso, o ômega 3, Ah, né? O é ômega 3 eu uso excelente. muito. Ele, assim, muitos artigos científicos falam que melhora a qualidade da lágrima. Tem alguns casos que só o ômega 3 e um lubrificante já resolve o problema do olho seco, né? Claro, olhos mais suaves, né? Vamos dizer assim. Mas o ômega 3 é um dos que eu mais uso. Hoje em dia eu uso um mix de antioxidantes que ele ajuda na parte de atrofia de retina, Uhum. né? Então ele tem zeaxantina, luteína. Hoje eu prescrevi para um cliente, ela olhou assim e falou: mas nem eu tomo chá verde. Aí tem extrato de chá verde, extrato de semente de uva verde, vários tipos de complexos B e tudo mais, né? Então, isso ajuda muito na parte da retina também, por exemplo, Uhum. né? Então, eu uso bastante, né? Mas acho que acaba sendo os dois complexos que eu mais uso, Os os principais, né? principais, né? É, o ômega, muito Ah, bom mesmo. Para tudo. para tudo, para tudo. E como que a gente pode prevenir, assim, as questões ambientais, né? Poeira, Aham, poluição, sim. né? Isso influencia Ah, nas influencia afecções? bastante, né? Principalmente assim, você pega a poeira, construção, né? Nossa senhora, geralmente vem para mim com um paciente com um olho bem irritado, né? Uhum. Hoje eu atendi um, tinha acabado de fazer a mudança, e não tem jeito, né? A gente vai fazer a mudança, você vai trocar móveis de local, vai subir a poeira. E veio para mim com uma conjuntivite alérgica. Bem tenso mesmo, né? Então tentar evitar, na verdade, deixar o paciente, vou limpar um lugar que está com muito pó. Não Uhum. deixa ele perto, né? Tenta evitar, né? O lubrificante nesses casos, né, ajuda muito, né? Então você vai lá, tô passeando, deu uma rajada de vento com pó, areia e tudo mais. Leva um lubrificante sempre no bolso, faz uma gotinha lá na hora, vai fazendo a cada uns 10 minutinhos, já ajuda, já dá uma boa protegida aí, né? Ótimo. Já ajuda bastante já, né? É, E na verdade é mais isso, é evitar esses ambientes, né, mais sujos e tudo mais, né, com muito pó, com muita construção. Eu já peguei paciente com uma conjuntivite e pedaço de cimento, sabe? Tipo de coladinho assim no pelo e tudo mais. Você fala, não tem Não como, tem né? Não tem como, né? como, não Vai tem. ficar sensível. Exatamente, exatamente. Então, é bom evitar esses locais. E agora uma pergunta que não estava prevista. Quais as cores que os animais enxergam, né? Isso é uma pergunta muito comum dos tutores e Sim. até entre os veterinários, né? Os que não trabalham com oftalmologia. Como que a gente responde essa pergunta para o Sim. tutor, né? Quais as cores que o animal enxerga? O pessoal sempre fala, porque o cão não enxerga, só enxerga preto e branco, né? E tudo mais, né? Na verdade, não, eles enxergam algumas cores, né? Nós, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Nós humanos, nós somos tricromáticos, né? Nós temos três tipos de cones aí, né? Os cães, os animais no geral, eles têm dois, né? Então, assim, é como se eles enxergassem quase como um daltônico, né? Então ele tem algumas cores que ele enxerga bem
e umas cores que ele não enxerga. Então, por exemplo, o amarelo ele enxerga muito bem, né? Uma imagem, mas eu já vou explicando. Então, assim, o amarelo ele enxerga muito bem, aqui é o que um humano enxerga e aqui é o que um cão enxerga, né? Então, você pega o amarelo, mais ou menos aqui, ele enxerga bem, né? O vermelho, eles não enxergam nada, nada, tanto que você vê aqui e você vê aqui, né? Ele não enxerga nada. Você vê esse daqui, aqui lá, ó, é o vermelho, nada. Diferente. E os tons do vermelho, né? Então você pega uma cenourinha aqui, eles também acabam não enxergando. O azul eles enxergam bem também, né? Você pega, né, todos os tons de azul ele enxerga bem. E o verde, depende do verde, assim. Você vê que aqui tem um verde mais morto, né? Aqui tem um verdinho mais morto. Eles não enxergam esse tipo de verde mais Mais vivo, fluorescente, mais assim. fluorescente, mais vivo. Eles vão enxergar mais ou menos um tom levemente amarelado aí, né? Ah, e aí, assim, o tom de azul e amarelo bem, verde mais ou menos, vermelho nada. Mais ou Nada. menos isso. É como se fosse um leve daltônico aí. Mas eles enxergam, tem algumas cores que enxergam, né? É que o Que pessoal tem cachorro que consegue diferenciar, né? Cor de roupa, né? Ver a gente de consegue. jaleco branco já corre. Exatamente. Bem, corre bastante. Mas, por exemplo, eu tenho muita gente que fala: ah, mas como assim ele não enxerga o vermelho? Porque eu tenho uma ração colorida lá, ou o brinquedo, o favorito dele é o vermelho. Ah, é outra coisa, é cor, é cheiro, é o formato, mas não é a A cor. cor não é. Não é a cor. Ótimo. E agora assim, uma dica para os tutores e para os veterinários, né? Na verdade, para os veterinários, quando estão lidando com tutores que têm um cão cego. É Certo. assim, o animal se adapta, né? Isso a gente É sabe, mas às fantástico. vezes o tutor não sabe, e às vezes fica muito receoso de como vai ser a vida a partir daquele Sim, momento. sim. Como que é para você lidar com essa situação? É, eu tenho mais de, assim, vou falar que chega a ser um pouco engraçado, né? Que a gente às vezes pega um paciente cego, a gente vê que o cachorrinho tá andando pra cá e pra lá, às vezes batendo cabeça, não, mas tá, você vê que tá até sorrindo, a rabinha abanando e tudo mais, e aí você vê a pessoa preocupada e tudo mais, né? Nossa, o que que vai ser da vida dele e tudo mais. Aí eu falo, mas ele tá feliz, ó, ele tá andando pra cá e pra lá, né? É que assim, foi o que você falou, né? Os animais, no geral, eles se adaptam a tudo, né? A natureza, né? E a parte visual não é diferente, né? Então, eu atendo muito paciente cego total e, assim, tem gente que às vezes comenta comigo, nossa, quando eu tenho dois cães, às vezes o que tá enxergando corre e o que tá cego corre atrás. E aí, às vezes tem alguma coisinha lá na frente que eu falo, ah, agora foi, agora vai bater a cabeça. E ele não bate, né? Então, assim, eles têm uma adaptação, tanto em memória, né, quanto de ouvido, ele tá ouvindo o outro também e tudo mais, que ajuda muito, né? Então, assim, não é o fim do mundo o paciente cego, né? O paciente cego, ele se adapta muito bem, ele é feliz também. Tenho muitos pacientes que eles passeiam, mesmo sendo cegos, né? Então, isso é feliz. Você vê andando na rua, tá super feliz, né? É, sempre tentar evitar mudar móveis de lugar. Esse acho que é um dos principais. Porque ele tá. É igual a gente. Se você pegar e fechar os seus olhos na porta da sua casa e abrir ela com os olhos fechados, você faz tudo. Você vai lá no seu quarto, no guarda-roupa, pega a blusa tal, coloca, faz tudo. Claro, vai bater a canela em algum lugar, mas faz, né? Se você se concentrar, você acaba nem batendo às vezes. O cão é a mesma coisa, né? Ele se adapta muito bem, ele tem uma memória muito boa. Só que o problema, se você tá andando com o olho fechado e uma gaveta estiver aberta, aí vai bater a canela. E o cão é a mesma coisa. Então, assim, portas que costumam sempre estar abertas, mantenha aberto. Não fecha, senão ele vai bater, né? Que mais? Tomar cuidado, às vezes, com algum, sei lá, uma decoração mais pontiaguda também, que isso daí já é mais, né, mais perigoso, né? Mas, assim, num geral, eles se adaptam tranquilos, né? Evita ficar pegando no colo também, porque você imagina, você tá de olho fechado, não tá enxergando, aí você tá na sala. Aí o seu dono vai lá e pega você e coloca você lá na cozinha. Até você identificar onde você tá, você bateu a cabeça umas 3 vezes, entendeu? Então, isso também toma um pouco de cuidado, né? Escada também, tomar cuidado com a escada, porque mesmo ele sabendo, sempre vai ter um descuido, isso é um acidente
que pode dar muito problema, então tomar cuidado com escadas, né? Mais isso, assim, Mudanças no geral, né? mudanças no geral, esperar, tomar cuidado. Mas, assim, no resto é vida normal, normal. Tenho pacientes que andam em shopping, em parque. Tem gente que fala pra mim, meu, o pessoal olha assim e fala, nossa, mas ele é cego. Mas anda E tão tem alguns que não bem. parecem, né? Que Não às vezes parece. fica com o olhinho branco e alguns não, né? Exatamente. Você pega aqueles peludinhos que às vezes a gente tem que tirar os olhos, que cresce o pelo, a pessoa nem tá percebendo que não tem olho. Então, assim, eles se adaptam muito bem mesmo. Legal. Vamos para a nossa última pergunta. Quando o clínico deve encaminhar o paciente para o atendimento especializado em oftalmologia? Ó, eu sempre falo, né? Eu levo isso pra mim também. Se eu tô com dúvida de alguma coisa, ou eu falo, não sei, né? Ou geralmente ou eu procuro ajuda, né? Ou eu mando para alguém, né? Por exemplo, eu tenho curso de hardware, né? Eu fiz o curso de hardware quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu queimei os 4 HD, minha mãe ficava louca comigo, né? E aí depois dessas coisas assim que eu comecei a queimar muita coisa, eu comecei a aprender. Eu falei, pô, tem coisas que saem um pouco né, não que a gente, não seja capaz, mas tem coisas que é melhor Dá para encaminhar. encurtar o caminho, Não dá para né? encurtar o caminho, né? É igual as pessoas que vão fazer uma dieta natural. Eu pego muito paciente. Nossa, né? Tá comendo alimentação natural. Eu falei, que legal, né? Quem que é nutricionista? Não, eu peguei na internet. Eu falei, moça, não faz isso não. Não faz isso não. Isso Pô, acontece muito. tanto de nutrientes você precisa repor às vezes e tudo mais. Então, são coisas que às vezes a gente foge um pouco do que a gente, né, tá acostumado, né? E aí, assim, o problema do olho é que a gente às vezes só tem uma chance, né? E às vezes essa chance que a gente perde o olho, né? Então, assim, tá na dúvida, tira uma foto e me manda pro oftalmologista parceiro. Geralmente a gente já ajuda às vezes, já pega, olha assim pra foto e fala, ó, faz tal coisa e tal coisa, já resolve, né? Mas assim, a coisa que eu mais falo para encaminhar são úlceras médias a úlceras profundas. Então, assim, como que eu vou diferenciar? Eu sempre falo assim, ó, você pegou a úlcera, você olhou para o paciente. Você não está vendo a úlcera direito, só com uma luzinha, com fluorescina que você vai ver, é uma úlcera superficial, tá tranquilo, né? Então, se o cliente virou para você e falou, tem um buraco no olho do meu cachorro, geralmente já é profundo. Uhum. Aí esses casos, geralmente, eles são cirúrgicos. Então, esses pacientes mais de emergência, urgência, e eu peço para encaminhar já, nem tenta tratamento antes, né? A gente acaba mesmo prezando pela cirurgia. Uhum. Às vezes já tem que agir Às vezes já tem que agir, imediatamente, né? às vezes já tem que agir rápido. Mas assim, ah, existem algumas diferenças, por exemplo, num olho vermelho, que a gente consegue, às vezes, olhando, falar, poxa, eu acho que esse olho vermelho é por glaucoma e não é por conjuntivite, não é por uma uveiite. É porque glaucoma também é bom encaminhar mais rápido, né? Uhum. Mas é aquela que eu falo, na dúvida, você olhou o olho vermelho, falou, putz, parece glaucoma, já manda pro oftalmo, porque tem grande chance de ser, né? E Então, do glaucoma é comum perder a visão? é comum, é comum. Tenho muitos pacientes cegos por causa do glaucoma, Uhum. né? E o tratamento tem que ser rápido, né? Às vezes tem que ser rápido, às vezes tem que operar e tudo mais. Às vezes a gente acaba perdendo essa visão desse tempo, Uhum. né? Então tem que ser uma coisa mais rápida, né? Certo. E qual conselho você daria para o estudante de veterinária que está terminando ali, quer fazer oftalmo? O que que você deixa aí de É, dica? eu tenho uma opinião meio polêmica em relação a isso. É, é que assim, eu sempre falo, o pessoal que vai estagiar comigo, eu sempre falo em relação a gente nunca vai ser um bom especialista se a gente não for um excelente clínico. E isso eu acho que vai para todas as especialidades, né? Então eu acho que a pessoa, às vezes, antes de pensar, poxa, eu vou formar e eu quero fazer oftalmo, é bom ela, claro, vai direcionando o seu estudo, vai direcionando suas coisas para oftalmo, para cardio e tudo mais, mas faz uma clínica, faz um curso de uma clínica. Eu acho que para tudo a gente precisa da clínica médica, né?
E o olho, principalmente, muitas doenças eles acabam sendo por coisa sistêmica. Então, às vezes, a gente olha para o paciente e fala, isso aqui tem tal coisa. A gente vê o olho e fala, ó, faz tal exame. Às vezes a gente já consegue, né, a diagnosticar algumas coisas sistêmicas, né, por causa do olho. Porque é difícil, né? A gente, às vezes, forma e já tá querendo, né, naquela ansiedade e tal, né? Mas eu vou muito pela parte do médico, né? A gente sempre quer se comparar ao médico, mas às vezes a gente nunca faz as coisas que o médico faz, né? Então, o médico ele passa pelo internato, daí ele vai para residência e tudo mais, né? Então, ele tem uma base de clínica. Mesmo você pegar um especialista, sei lá, 10 anos fazendo tal coisa, ele não vai lembrar, mas pelo menos ele passou por isso, né? Ele estudou tudo isso, né? Se ele pegar e dar uma lida, ele já vai lembrar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é ir por um passo de cada vez. Isso é muito importante, né? E estudar muito. Praticar muito, estudar muito. Cirurgia de oftalmo é mais microcirurgia, são coisas delicadas. Não é. Minha professora sempre fala que tem o tal do janjão, que é a mão pesada. Então você não pode ser um janjão, você tem que ter uma mão mais delicada. E isso todo mundo consegue, é só treinar, só estudar, né? Mas é ir por passos e estudar bastante, mas ter persistência, que vai ter muitas barreiras, né? Você também passou por isso, né? A gente tem muitos problemas aí até chegar, né? A conseguir alguma coisa e tudo mais, e não desiste. Estuda, trabalha e não desiste, não. É isso. Mais ou menos Leandro, isso. muito obrigada pela sua participação. Muito legal ter você aqui. Obrigado a você. Queria que você compartilhasse as suas redes sociais, Aham. né? O seu telefone, como que o pessoal te Sim, encontra sim, aí. sim. Muitos dos meus pacientes já conhecem, né? Porque tem algum problema, você tem que indicar um oftalmo, é ele. Então, para quem não te conhece, deixa Sim. para eles, por Sua mãe favor. também às vezes manda É, mensagem, né? minha mãe sempre. É sempre, né? Passa do ponto até. Nada. Tá, passa nada. Meu telefone é o DDD 12, né? 98216-0400, né? Esse é meu WhatsApp. Geralmente é difícil eu atender telefone. Geralmente eu respondo só. Porque ou eu tô dirigindo ou eu tô atendendo. Então não dá para ficar no telefone, né? Instagram eu tenho o meu pessoal, né? Que é o Leandro Yamamoto, né? Que é o Instagram. E eu abri um profissional, né? Que é o Oftalmovet Care, né? Mas eu ainda não coloquei muita coisa, não, mas eu tô pretendendo. Mas Vamos você vai ver. colocar, eu vou te ajudar. Vamos ver um dia. Vai dar certo. Mas é mais ou menos isso. Legal, obrigada de novo pela participação. Muito legal ter você aqui. E quem ficou com a gente até agora, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.